E aí, pessoal, vamos lá novamente. Agora vamos resolver o exemplo 3 da lei de Faraday. 30.3. O que diz o exemplo? O exemplo diz o seguinte, que força eletromotriz induzida por um campo magnético não uniforme e variável. Lembra que o outro era um campo magnético uniforme. Esse é não uniforme. Então, a figura 30.7 mostra uma espira retangular imersa em um campo magnético não uniforme variável B, que é perpendicular ao plano do papel. Tá? Então, está entrando no papel, nesse caso. O módulo do campo é dado por B igual a 4t² x², com B em Tesla, T em segundo e x em metros. Note que B varia com o tempo e com a posição. Então, ó, o B está mudando com o tempo e com a posição. A espira tem uma largura W, né? W aqui de 3 metros e uma altura H de 2 metros. Determine o módulo e a direção da força eletromotriz induzida na espira no instante t igual a 0,1 segundo. Pessoal, esse é um dos exemplos muito clássicos também da indução de Faraday. Então você tem uma barrinha aqui e essa barrinha ela pode ir se movimentando, tá? Então o que acontece? Não, desculpa, não tem uma barra, né? É uma espira retangular só. Então tem essa espira retangular e o que varia é o campo magnético, tá? Então o que acontece? Nessa situação, a gente vai usar o mesmo que a gente usou no problema passado, a lei de Faraday, tá? E o campo, só que o campo varia com a posição e precisamos usar uma integral para calcular o fluxo, porque o fluxo nesse caso não pode ser constante, porque o fluxo depende do campo magnético, e o campo magnético nesse caso não é uniforme. Então nós vamos usar o seguinte, que fluxo é integral de BdA, tá? Que eu posso escrever simplesmente com B vezes dA sem o vetor, porque o ângulo entre o B e o dA é zero, então o quociente de zero é 1, eu posso escrever desse jeito. E agora eu vou substituir esse B dentro da integral. Só que quem que vai ser o dA? Um pedacinho dessa área aqui. Um pedacinho dessa área, ela vai ter uma largurinha x, né? Aqui um dx, um pedacinho, que eu vou poder escrever como sendo esse pedaço aqui, esse comprimento, que vale h, vezes essa largurinha que é dx, porque a área agora é a área desse retângulo que a gente está pegando, a área de um pedacinho desse retângulo total, que é esse pedacinho laranjado que a gente tem aqui. Então a largurinha é dx e o comprimento é h. Então eu vou escrever o dA como sendo h dx, tá? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Vamos escrever, ó, esse cara aqui é o dA, tá? Então o dA é h dx, porque é simplesmente um pedacinho, porque esse cara aqui está aumentando, e esse cara aqui, ó, é o campo magnético. Então eu vou resolver essa integral. Quem que é constante em relação a x? O 4t ao quadrado e o h são constantes, então ele sai da integral, tá? Então ele sai da integral, 4t² h, e fica a integral de 0 a 3. Por que de 0 a 3? Porque é ao longo aqui, ó, do comprimento. Então ele varia desde 0 até o máximo comprimento, que é 3. De x² dx. Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então, x ao cubo sobre 3. Quando eu colocar 0, vai dar 0. Então, vou substituir o 3 aqui e fazer a continha. Substituir o h. O hzão que vale... Quanto que vale o hzão? Vale 2 metros, né? Então, o tempo t vale 0,1 segundos. Substitui o 3 aqui. Substitui o valor do hzão e faz as continhas, vocês vão encontrar fluxo igual a 72t ao quadrado, tá? O t não pode substituir ainda. Por que não pode substituir o t ainda? Porque a força eletromotriz é dφ dt, a taxa de variação de φ em relação ao tempo. Então eu vou derivar esse cara aqui, ó, derivada de 72, desce o 2 multiplicando, 144t.
Olha que fácil ficou para resolver o problema. Agora eu substituo o tempo, faz a conta aí, eu vou encontrar uma força eletromotriz de 14,4 volts. Então perceba como é um exemplo bonito, né? Porque ele tem uma grande diferença do outro, que era um campo magnético uniforme, esse é um campo magnético variável com a posição. Então a gente teve que usar a integral para calcular o fluxo e usar a derivada para calcular a força eletromotriz induzida. Beleza? Se ficar qualquer dúvida, mande um e-mail com as dúvidas que eu estarei aqui para responder para vocês, tá? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.